Materialize seus sonhos. Na hora de pôr a mão na massa, venha para o lugar certo. Casa Nobre Materiais de Construção. Tudo o que você precisa em um só lugar, com o melhor preço e o melhor atendimento. Dispomos de toda a linha de tubos e conexões, ferramentas, tintas, material elétrico e hidráulico. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sábado, 21 de janeiro de 2023. São 10 horas e 3 minutos e ao lado da nossa amiga Tássia Fernandes está no ar o programa Paripense, o programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. E nossa âncora de rede da Rádio Capibaribe Mirim FM 87,9 FM e as nossas redes sociais, blog do Jadiel, Fala Jadiel, no YouTube, no Instagram. E você também vê também pelo blog da nossa Rádio Capibaribe Mirim. Sábado, muito bom dia a todos, Tássia Fernandes. Bom dia, bom dia. Bom dia a você, no de casa, a você, feirante, a você que é nosso ouvinte fiel. Bom dia, ótimo sábado. Nesse última semana de janeiro, o tempo tá correndo nesse 2023. Bom dia, fica por aqui que tem muita informação, muito comentário aqui do nosso amigo Jadiel. Tem ainda participações. Fica que o programa só começou. Bom dia. E isso aí, nossa amiga Tássia Fernandes. A gente quer mandar um bom dia, um grande abraço a todos os amigos que nos acompanham, que guardam esse horário, esse momento no sábado em São Vicente Ferre. Nossos amigos da feira, a dona de casa, aquele que ainda está na feira ainda, o taxista, o mototaxista, aquele que também trafega também através de carro alugado, táxi, né? Aqueles nossos amigos dos trabalhadores rurais, os nossos amigos que estão sendo esquecidos de Araraca, de Mata Limpa, da nossa rua, da nossa sede, do nosso bairro do Padre Nazareno, né, do Rei do Baião, Miguel Arraes, do bairro do Recreio, né, da nossa, aqui então falada e popularmente chamada Vigário André, onde fica a nossa rádio. A todos, o pessoal da Coab, Bairro da Coab, do Padre Nazareno, a nossa linda e maravilhosa Augusto de Andrade, que a gente vê daqui até lá em cima. Gente, muito bom dia, muito obrigado à audiência de vocês. A gente vai estar aqui agora, a partir de agora, de 10 até meio-dia, levando para você informação para formar a sua opinião, Tássia Fernandes. Isso mesmo, e agora vamos de música, daqui a pouquinho a gente volta. Tu vens, eu já escuto os teus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée, dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car vous êtes avec moi.
Baruch Atah Adonai. Baruch Shema. Baruch Abba Yerushalayim. Baruch Shema. Baruch Atah Adonai. Baruch Shema. Baruch Abba Yerushalayim. Baruch Shema. From the Bible to the Quran, a revelation in Jerusalem. Shalom, salam alaikum. You can see Christian, Jews and Muslims living together and praying amen. Let's give thanks and praises. Baruch Atah Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Baruch Atah Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Jerusalem, here I am. Jerusalem, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jerusalem, here I am. Jerusalem, je t'aime, je t'aime. From the Bible to the Quran, Revelation time. Shalom, salam alaikum. You can see Christian, Jews and Muslims living together and praying amen. Let's give thanks and praises. Baruch Atah Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Baruch Atah Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Jerusalem, here I am. Jerusalem, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jerusalem, here I am. Jerusalem, je t'aime. Israël Yakirati. Israël Yakirati. Ani Oevota. Israël Yakirati. Israël Yakirati. Israël Yakirati. Israël Yakirati. Ani
Israël, Yakirati, Jérusalem, Iraïm, Jérusalem, je t'aime, Jérusalem, Iraïm, Jérusalem, je t'aime. Aqui você ouve informação para formar sua opinião. Bem, minha gente, nosso comentário de hoje sábado, no nosso programa Pare e Pense, é um comentário interessante e que reflete a nossa conjuntura política nacional. De aqueles que muitas vezes e até aparecem em cenários estaduais e municipais, daqueles que se acham que são perpétuos no poder, ou que se acham que vão infinitamente mais mandar, desmandar, e que podem, né, ditar os rumos da política nacional, de uma política estadual e até do município. Tem pessoas que se acham que sem eles o mundo acaba. Tem pessoas que se acham que sem eles nada acontece. E só eles podem resolver. E são egoístas na capacidade da transferência de liderança ou na transferência de poder político, E se acham tão intocáveis, que podem fazer o que quiser. Mas um dia a corda quebra, tora-se e a pessoa cai. Um dia a escada também quebra. Porque isso faz parte do ciclo da vida. Ninguém ache que por muitas e muitas vezes você vai querer se dar bem em cima de todo mundo, enganar as pessoas o tempo todo, e achar que vai se dar bem sempre. Eu estou me referindo ao título hoje do nosso comentário, que replica o comentário da coluna do Magno Martins, chamada Padical. Ontem saiu na reportagem do site do Metrópole, no TikTok, nas redes sociais a gente vê, é muito visto o site do Metrópole, somente ele trata muito de política. Em Brasília, que foi postado ontem, revelou o lado mais perverso do governo Bolsonaro. A mesma corrupção, repito, a mesma corrupção, os mesmos vícios e escândalos da era petista, para depois dizer que eu não estou falando aqui só de um lado, e os vícios e escândalos da era petista dos governos que se passaram, envolvendo desvio de dinheiro público, Bolsonaro estufava o peito para afirmar que em seu governo ninguém roubava. Em debates ao longo da campanha, chamou o atual presidente Lula de ladrão por diversas vezes. Segundo o site, o que é que aconteceu? As investigações que correm no Supremo Tribunal Federal, sob o comando do ministro Alexandre de Moraes, estão avançando sobre um personagem-chave. Quem é esse personagem-chave? De um suposto esquema de caixa 1, de caixa 2, aí você veja o número que você quer. Era justamente o ajudante de ordens, o tenente-coronel do Exército, Mauro César Barbosa Cid, o coronel Cid. Ele foi ajudante de ordens de Jair Bolsonaro até o último dia do ano de 2022, ou seja, até o último dia do governo Bolsonaro, em 31 de dezembro de 2022. O militar, segundo as informações, segundo as investigações, compartilhava da intimidade do então presidente, acompanhava ele em tudo, quase integralmente, todos os dias, né? Dentro e fora do palácio. Era o guardião dos telefones do celular, muitas vezes atendia o celular pelo próprio presidente, dizia quando o presidente podia falar, quando não podia. E também cuidava das tarefas comezinhas do dia a dia da família, pagava contas, fazia até a questão ali, como se fosse um governante, ou tem
A governança, fazia parte da governança do palácio. E o que é que acontece? Entre os achados dos policiais, né, escalados para trabalhar com Alexandre de Moraes, estão pagamentos com dinheiro do tal caixa informal, gerenciado pelo tenente-coronel, de faturas de cartão de crédito, emitido em nome de uma amiga do peito, sabe de quem? Da mulher quase santa, que quase era entronizada ao céu, Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro arrumou uma amiga, fez ela de laranja, fez um cartão de crédito e estava fazendo transações de baixo nível 24 horas. E sabe aonde? No próprio caixa eletrônico do próprio Palácio do Planalto, que era usada para justamente custear as despesas da ex-primeira-dama. E agora é a pá de cal, né? Está agora aparecendo tudo. As primeiras análises do material, ainda segundo a reportagem, apontavam que Cid, né, quem era Cid, não era o Cid, era Cid, o ajudante de ordens do ex-presidente, centralizava recursos que eram sacados de cartões corporativos do governo ao mesmo tempo e tinha a incumbência de cuidar do pagamento. E também com dinheiro vivo, tudo lá era com dinheiro vivo, de diversas despesas do clã presidencial, incluindo contas pessoais dos familiares e da então primeira-dama, que eu já citei o nome. Durante a investigação, os policiais se depararam com uma coisa interessante, um modus operandi, que lembrava em muito aquele adotado pelo clã bem antes da chegada do Bolsonaro ao palácio, que era a questão das rachadinhas. Então, no Palácio Planalto, vários e vários cargos comissionados de confiança dele recebiam um valor e devolvia outro. Recebia o valor total, devolvia metade. E isso foi descoberto quando, logo atrás, era o modus operandi da família Bolsonaro desde o Rio de Janeiro, que ficou investigado pelo Ministério Público como o escândalo das rachadinhas, que era pelos filhos do senador, do Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, ou seja, o filho 01 do presidente. O dinheiro manejado à margem do sistema bancário, saques em espécie, pagamentos em espécie, uso de funcionários de confiança nas operações. As semelhanças levaram ao mesmo modo, lá no Rio de Janeiro, que o apelido inevitável para as transações do tenente-coronel do Exército, a rachadinha palaciana. Olha para que estava se vindo o tenente-coronel do Exército. Onde botaram o Exército? No fundo do poço. A certa altura do trabalho, os investigadores enxergaram indícios fortes de lavagem de dinheiro. Chamou a atenção em especial a origem da parte dos recursos que o oficial e seus homens da ajudância de ordens manejavam, acrescenta a reportagem. A laranja da ex-primeira-dama, da Michele, retrata o site do Metrópole, revela que, entre os outros pagamentos, a fatura de cartão de crédito adicional emitido por um funcionário do Senado Federal, de nome Rosemary Cardoso Cordeiro, lotada no gabinete do senador Roberto Rocha, do PTB, do Maranhão. Rosemary é amiga íntima de Michele Bolsonaro, desde os tempos em que as duas trabalhavam, sabe aonde, gente? Na Câmara, na assessoria, e muitas vezes eu via isso. Rose, como os mais próximos a chamam, é apontada como uma pessoa que aproximou Jair Bolsonaro e Michele, quando o ex-presidente ainda era deputado do Baixo Clero, que nem sonhava um dia chegar ao Palácio Planalto. Moradora de Racho Fundo, cidade satélite de Brasília, distante pouco mais de uns 20 quilômetros do centro do plano piloto, até hoje ela mantém laços estreitos com o casal. Aí está. Vários cargos do Palácio do Planalto, fazendo rachadinha, distribuindo dinheiro, sacando em dinheiro em espécie, entregando ao Jair Bolsonaro. E a amiga de Michele também tem um cartão adicional corporativo do Palácio para usar como laranja. Está explicado aí como foi que foi comprado vários imóveis do Rio de Janeiro a 150 milhões de reais, 49 milhões de reais. Isso é o que eu estou dizendo. Então, aquele que estupava os peitos, dizia que é honesto até o mundo acabar, ninguém mostra um roubo meu, aí está. E vão soltar os áudios dessas transações entre o presidente, a Michele e também o Cid, que é o tenente-coronel, ajudante de ordens, na próxima segunda-feira. Então, quem viver verá, quem tiver internet só escutar, e quem vê televisão do Jornal Nacional também vai ver. Esse é o programa Pare e Pense, o programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. E deixando bem claro, cuidado, se você acusa demais os outros, olhe também para você. Porque se você tiver rabo, é melhor cortar.
Daqui a pouco a gente volta. Aqui você ouve informação para formar sua opinião. Baruch Ata Adonai. Baruch Rabba Yerushalayim. Baruch Ata Adonai. Baruch Rabba Yerushalayim. From the Bible to the Quran, Revelation in Jerusalem, Shalom, Salam Alaikum. You can see Christians, Jews, and Muslims living together and praying, Amen. Let's give thanks and praises. Baruch Ata Adonai. Baruch Rabba Yerushalayim. Baruch Ata Adonai. Baruch Rabba Yerushalayim. Jerusalem, here I am. Jerusalem, je t'aime. Jerusalem, here I am. Jerusalem, je t'aime. Israël Yakirati. Israël Yakirati. Ani Oevotar. Israël Yakirati. From Zion I see. Get ready, 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 ready to rock. We
Coco, Coco now, Coco the rock. Coco, Coco, it's Coco the Rasta. Somebody is working out the sound system. The sound system. Say Jaja rhythm. Jaja rhythm. You're moving through space and time. Brother don't fear, ain't got no fear. He's beating down the best line. Why don't you get on board the Zion Express? It's saying Coco, Coco, it's Coca-Cola. Coco, Coco, it's Coca-Cola Rasta. Rasta, yeah. Coco, Coco now, Coca-Cola. Coco, Coco, it's Coca-Cola Rasta. Rockin' up, we gonna rock you. In the night, in the day, we gonna rock your soul. Positively moving up, oh, weaving your time. No matter what you say or do, Japan will rock you down. That's why we saying Coco, Coco, it's Coco the rock. Coco, Coco, it's Coco the Rasta. Coco, Coco now, Coco the rock. Coco, Coco, it's Coco the Rasta. Rockin' out, we gonna rock you. In the night, in the day, we body rock your soul. We positively moving oh, within your time. No matter what you say or do, jump on the rock them down. That's why we're saying Coco, Coco, it's Coco the rock. Coco, Coco, it's Coco the Rasta. Rasta land. Coco, Coco now, Coco the rock. Coco, Coco, it's Coco the Rasta. Coco, Coco now, Coco the rock. Coco, Coco, it's Coco the Rasta. Coco, Coco now, Coco the rock. Coco, Coco, it's Coco the Rasta. Coco, Coco now, Coco the rock. Coco. Esse? Isso mesmo. Legal, ele, gente ensina ele. Beleza. Valeu. Aqui você ouve informação para formar sua opinião. Voltamos ao nosso programa Paripense, o programa que leva para você mais informação para formar sua opinião ao lado de Tássia Fernandes. E está aqui conosco já, ao vivo, no ar, ao vivo e a cores, nosso querido Isaquinho, direto de Brasília, meu líder. Vai aqui falar sobre aqui os bastidores da política e aqui a gente fala de tudo aqui nesse negócio aqui, entendeu? Isaac, meu irmãozinho, muito bom dia, tudo na paz?
Bom dia. Mirim, e dar um bom dia especial a todos os ouvintes dessa grande rádio que tem dado audiência aí, levado informação a toda a Mata Norte do estado de Pernambuco. Muito obrigado. Isaac, para a gente começar aqui, a gente tem visto aí que agora, a partir de 1º de fevereiro, não é isso? Vai iniciar o novo Congresso, os novos parlamentares, já estão falando da nova legislatura. Não é? Eu não sei qual é qual Isaac mesmo, em questão A do 57ª. a 57ª, desde do processo republicano desse país, não é? Então, Isaac, a gente viu que a imprensa tem falado muito que a oposição, de fato, fez vários parlamentares, vai ser muito aguerrida, mas durante a questão da negociação, a gente já vê algumas flexibilizações. No seu entendimento, na sua experiência, o próximo Congresso, os próximos parlamentares, será uma oposição propositiva, vai ser uma oposição verdadeira, né, que aponte erros, né, que mostre caminhos, ou vai ser aquela oposição só da ideologia só de puxar corte, esticar corda, sem nenhuma ação propositiva. Você tem experiência em estar aí, o que é que você vai observar de acordo com esses novos legisladores que foram eleitos, tanto senadores como deputados, no seu ponto de vista? O que é que você acha? Claro, eu gostaria de falar rapidamente aqui sobre um assunto. Queria parabenizar nosso querido Painha e o nosso prefeito Zé Martins. Dia 20 de março, você vai ter que estar aqui em Pernambuco, vai para a inauguração da faculdade de João Freire, viu, meu irmão? A inauguração da faculdade do Vale do Pajeú, que juntou aí um empreendedor com uma coluna forte, que é o prefeito Zé Martins, está de parabéns aí na sua gestão, um cara visionário, que fez uma parceria público-privada e está trazendo educação de qualidade, de ensino superior para o povo de João Alfredo e região. E especialmente a você, amigo, que você foi parte integrante desse processo, você foi quem fez essa ponte, você foi um cara que se dedicou dia a dia para que esse projeto venha a acontecer. Gostaria de mandar um abraço também para o meu amigo Álvaro Porto, pré-candidato aí à Assembleia Legislativa, presidência da Assembleia Legislativa. Essa semana é no PSDB, né? Exatamente. Exato. Quero parabenizá-lo pela iniciativa, desejar muita sorte e dizer que torço por ele aí nessa nova empreitada. Amigo, voltando ao assunto que o amigo tocou, é verdade, nós estamos aqui na expectativa de uma legislatura um pouco diferente da que foi a atual, tá? A gente viu nessas eleições muitos deputados que tinham sido eleitos em 2018 dentro de uma onda bolsonarista que não conseguiram repetir o mesmo desempenho em 2022. A exemplo da deputada lá de São Paulo, a Joyce, a exemplo de outros deputados aí, um da Paraíba e vários outros lugares, como Alexandre Frota e todos os outros, que eles vieram numa onda bolsonarista, embora eles não tinham uma caracterização de ideologia de direita ou de esquerda. Essa é a opinião que eu tenho. Foi a análise que eu fiz ao longo desses 4 anos. Eles não tinham opinião de direita ou de esquerda. Subiam na tribuna, verbalizavam o que achava que era, entendeu? Às vezes prejudicou muito o governo anterior, o governo Bolsonaro. Essa discussão, muitas vezes, com ideologia equivocada, entendeu? Uma desinteligência na hora de debater com os outros pares. Eles não conseguiram entender que existe uma velha guarda na Câmara, que são os deputados que vêm renovando os mandatos, que têm uma vasta experiência, certo? Não estou dizendo que são melhores ou piores do que ninguém, mas a gente tem um princípio da antiguidade. Então, é muito bom você chegar num determinado lugar e você ter acesso a uma pessoa que tem experiência. Eles acharam que não. Então, isso aí já houve uma certa asepsia, né, dentro do cenário político eleitoral de 2022. Mas eu fiz aqui algumas anotações aqui dessa renovação que a gente está discutindo, né? O Centrão hoje ele tem 273 deputados eleitos, tá?
Se vão ficar os 273 no centro-direita, isso é uma discussão que não cabe agora, até porque durante a legislatura acontecem muitos episódios que fazem com que deputados migrem para lado A, lado B, ou saia da direita, vá para a esquerda, ou fique, continue permanecendo no centrão. Acho que a zona mais confortável hoje dessa legislatura, desse cenário político da Câmara dos Deputados, é permanecer no centrão. Tem 273 deputados, então é um quórum alto, né? É um quórum alto que você tem um poder de barganha maior dentro de um cenário de 273 deputados, enquanto a partida, o PT e os outros partidos de esquerda elegeram 138. Você vê, menos de 140 deputados a menos. Tá? Então, querendo ou não, o que é que eu quero dizer com isso? Que vai haver um certo equilíbrio, por quê? Se você tem um executivo nacional que ele está lá sob o domínio de um partido de esquerda, ou seja, o PT, composto por vários integrantes, PCdoB, do PT, do PSOL e de outros partidos, que fazem parte desse novo governo, você mantém um certo equilíbrio na Câmara. Não estou dizendo que irá haver, acho que vai haver um certo equilíbrio. Por quê? Inclusive, você dá uma freada nas proposições que estão vindo do Executivo. Então, tem que sentar para conversar e dialogar bastante sobre aquilo e esgotar a matéria. Caso diferente disso, não passa. Então, esse é o equilíbrio que eu enxergo e que eu queria passar para os nossos ouvintes, que está havendo um equilíbrio. Não estou discutindo aqui político partidária, tá? Não estou discutindo ideologia nem político partidária. Eu estou fazendo conta de matemática, certo? O PL, hoje, ele veio como o maior partido nessa legislatura, 99 deputados. Se vai permanecer os 99, se vai migrar alguém, se vai sair ou se vai entrar, não vou discutir. Eu estou te falando no cenário atual, certo? Os 99 deputados. Em contrapartida, a federação PT, PV e PCdoB vieram com 80. Então, ou seja, são 19 parlamentares a mais de um único partido, certo? Em cima de uma federação de 3. Então, isso, querendo ou não, gera um equilíbrio para as proposições que serão encaminhadas ao plenário da Casa, seja ela da Casa, do Senado ou do Executivo. Tá? Então, essas proposições serão analisadas de uma forma equilibrada. Esse é o meu ponto de vista. Pois não. Desculpa te interromper. Pois Nesse não. ponto de vista, e depois eu passo para a Tássia fazer alguma pergunta, então a gente vê claramente que haverá uma continuidade de liderança do Centrão dentro dos grandes problemas que vão ser colocados nacionais e das grandes demandas que o governo vai entrar. Então, o Centrão vai ser voto Minerva novamente, como foi também no governo Bolsonaro. Concordo. O Centrão ele foi formado na década de 90, né? Inclusive, um dos caras da linha dura do Centrão, que era de saudosa memória, até que eu admirava muito, muito competente, ele era um maestro dentro do mandato e na Câmara dos Deputados, muito respeitado, Ricardo Fiuza. Final dos anos 80, foi criado o Centrão e Ricardo foi um dos líderes desse movimento do Centrão, né? Então, ele vem se fortalecendo. Há algumas legislaturas, há 2 ou 3 legislaturas atrás, não estava tão fortalecido o Centrão como nessa disputa que elegeu o presidente Bolsonaro. Após o presidente Bolsonaro, o Centrão tomou um destaque maior, até porque Bolsonaro fazia parte de um partido que historicamente era do Centrão, que era o PP. Era o PP. Então, tomou um tamanho que, na minha opinião, inclusive, acho que Bolsonaro equivocou-se em dar essa liberdade, essa autonomia para que esse bloco viesse tomar corpo, né, maior do que ele já tinha, tivesse uma força maior do que ele já tinha. Isso é a minha opinião. Acho que não deveria ter permitido não é permitido. Ele poderia ter feito ações para que esse bloco não tomasse tanto corpo. E aí ele teria um governo para ele mais equilibrado e a gente hoje poderia estar passando também uma situação mais equilibrada, porque não é bom ser majoritário, dependendo da situação, como o Centrão muitas vezes não é bom. Não é bom, porque o Centrão ele toma um poder, entendeu, gigante, ou seja, o Centrão hoje ele está na Câmara dos Deputados e está no Senado, na presidência das 2 casas, entendeu? Isso é temerário. Por quê? Porque você mantém o poder
na mão de alguns parlamentares da casa, que seja a maioria, mas são alguns parlamentares da casa. E aí pede força à oposição, não digo a oposição ao governo, mas a oposição das matérias que estão chegando naquele plenário, entende? Então, eu acho temerário isso, né? A respeito dos partidos que desidrataram muito nessa eleição, eu fiz aqui, pontuei alguns aqui, como o PDT, que tinha 28 deputados em 2018, hoje tem 17. O PSB tinha 32, foi para 14. O PSDB, 29, foi para 13 deputados. Ora, o PSDB, que há muitos anos foi governo e era um dos maiores partidos, né? Com figuras, uma média histórica de 80, 90, 100 deputados. Claro, com figuras lendárias que fizeram parte da sua composição partidária, como Mário Covas e vários outros, são figuras lembradas e figuras que prestaram muito serviço à sociedade civil. O PCdoB, natural, o PCdoB nunca teve muito tamanho, de 9 foi para 6. O Solidariedade é o que eu chamo a atenção. O Solidariedade de Paulinho da Força, que foi um partido criado não muito longe, um partido que foi criado há uns 10 anos, né? E ele tinha 13 deputados, resumiu-se a 4 federais. Inclusive, um dos deputados que seriam deputados por Pernambuco, que era o nosso amigo Augusto Coutinho, ele não se elegeu pelo Solidariedade. Tá? Então, hoje o Solidariedade tem 4 deputados. O Novo, que foi um partido mais recente que foi criado, de 8 foi para 3. Na minha opinião, está natural, porque a ideia do Novo, da hipermodernização, do neoliberalismo, em termos de contratação e de política econômica, não consegue chegar no país que a gente tem. Algumas ideias deles são boas, outras não. Esse neoliberalismo econômico que eles pregam, para os Estados Unidos é muito bom, para alguns outros países é muito bom. Para o Brasil não dá. A gente tem uma previdência solidária, a gente tem um sistema único de saúde que é solidário também. Então, como é que a gente pode implementar a ideologia do novo no nosso país? Né? Você falou uma coisa interessante. Eu estava conversando com um amigo meu e eu estava falando que tem gente que acha que tudo que é bom para os americanos é bom para o Brasil. Não é. E esse é o grande desastre nosso. O Novo, simplesmente, ele pega lá os regramentos, né, do neoliberalismo, do capitalismo americano e faz um ipsilite para aqui para o Brasil, onde a gente tem aqui distorções sociais e históricas, problemas históricos e não chega a lugar nenhum. E por isso que você falou com propriedade agora. Por isso que não avança. Não avança. E aqui, para resumir a questão da Câmara, eu cito o PTB. Agora, o PTB é histórico. Aí você vê, o PTB já resumiu muitos seus parlamentares, que em 2014, em 2010, ele tinha 16 parlamentares, em 2018 ele foi para 10, em 2022 elegeu 1, e eu já vi na imprensa que esse 1 já está se desfiliando e vai para o PP. Então não vai ter. O PTB não vai ter nenhum deputado eleito. Nenhum deputado Senado. eleito. Vamos lá, para o Senado, eu fiz aqui um breve resumo aqui da renovação do Senado, né? Foi 1/3, 27 dos 81 foi reeleito, né? No Senado, esse foi o índice mais baixo de renovação desde a redemocratização, tá? Foi no Senado. Agora, eu faço destaque aqui a questão do Senado, voltando ao equilíbrio dos blocos das duas casas. Vamos lá. O PL conseguiu eleger 14 senadores. É muito senador. Numa casa de 81, muito senador. O PSD elegeu 11, o MDB 10, o União Brasil 10 e o PT 9. Aí você diz, mas por que fazer referência a esses 4 partidos, esses 5 partidos? Por quê? Porque quando você tem 10% do eleitorado, 10% de senadores que representam, 10% dos 81 senadores que representam, patamar de 10%, porque o quórum libera várias prerrogativas regimentais, entende? Como levar para o plenário projetos que só seriam votados nas comissões. Ou seja, traduzindo isso, esse bloco de 9 senadores acima, só ele sozinho, o PT, por exemplo, ele pode pegar os 9 senadores dele, pegar uma proposição e levar direto para o Senado, direto para o plenário, tá?
Então, isso faz uma diferença. E aí não Diferente- passa pelas comissões. Não, você evita que aquelas proposições, dependendo da proposição, você pode requerer que ela vá direto para o plenário. Por quê? Porque você tem um número regimental de nove senadores, ou seja, mais de 10% do total da casa. Entendeu? Isso também é um ponto interessante, tá? Isso é um ponto interessante. Essas 5 bancadas, elas juntas somam 54 senadores, ou seja, são 2/3 da casa. Então, essas 5 bancadas aqui, inclusive, elas sozinhas, elas votam matéria de 2/3. Emenda constitucional, por exemplo. Um poder tremendo, né? Entendeu? Emenda, não é 2/3, né? Emenda constitucional, né? 2/3 qualificado, não é isso? É qualificado. Qualificado. Então, você vê aqui que só nessas 5 bancadas, você já vota uma emenda constitucional se todos os outros senadores não quiserem ir. Então, Perfeito. você vê que existe uma força gigante em cima desses partidos. Então, o PT, o União Brasil, de Luciano Bivar, saiu muito forte. Por que o presidente Lula deu 2 ministérios à União Brasil? Pelos 59 deputados eleitos na Câmara, tá? E pelos 10 eleitos no Senado. Então, o Senado, na minha opinião, vai ser a casa mais equilibrada que vai acontecer nessa legislatura. Será o Senado Federal, em cima desses 14 senadores do PL, certo? Que do PSD, desses 11, pode ser algum que migrem para a oposição também, que eles não são aquele partido que eles fecham questão, entendeu? Dificilmente o PSD fecha questão, dificilmente o MDB fecha questão, o União Brasil também não fecha, o PT pode até fechar questão, tá? Quando a gente fala fechar questão, para os nossos ouvintes entenderem, é que quando um líder partidário ele fecha questão junto com os seus pares de partido em determinada posição daquela proposição, nenhum daqueles membros eles podem votar ao contrário da orientação do partido, sujeito até expulsão do partido. Então, aqui, o que eu vejo que pode fechar questão aqui, de todos esses aqui, é o PT e o PL, liderado pelo seu presidente Valdemar da Corroborar Costa. com você, para nossos ouvintes e aqueles que nos acompanham nas redes sociais, quando você bota ali na Câmara Federal, no Senado, aí lá o presidente da mesa diz: PT, vota assim, pronto, fechou questão. É isso que ele está dizendo, que todos estão dizendo que aprova ou não aprova aquela matéria. É isso? Quando o líder partidário se reúne com seus pares e eles fecham questão em determinada matéria, se ele disser vota sim, todos os membros do partido têm que votar sim. Quando ele não fecha a questão, ele orienta sim. É quando diz a orientação, sim. O cara vota sim ou não se quiser. Agora, quando fecha a questão, é isso. Que é muito raro também acontecer isso. São poucas as proposições que chegam para os partidos fecharem questão. Mas, em relação a isso, o que eu quero explanar e apresentar e fechar um raciocínio é em cima de que o próximo governo ele não vai ter uma autonomia de fazer dentro das duas casas. Vai ter vida fácil. Não vai. Não vai ter vida fácil. Ele não vai poder. Minha leitura também é essa, concordo com você. Ou dialoga muito, ou ele põe um bom relações institucionais, um bom Casa Civil, um interlocutor de Câmara e Senado, líderes, que consigam fazer com que eles cheguem num denominador comum, pacificar as matérias, salvo o contrário, não vai ter vida fácil. Tem credibilidade com os senadores e os deputados, porque se não tiver, também não adianta, né? Não entendi. E que tenha credibilidade com os senadores e deputados, também não adianta, né? Mas é isso que eu coloquei. Você tem que ter um Casa Civil respeitado e considerado, você tem que ter relações institucionais respeitado e considerado, e você tem que ter um líder do governo nas duas casas que tenha respeito e que os acordos feitos nos plenários e com os líderes partidários que sejam cumpridos lá no Executivo. Caso contrário, não vai passar, cara. Não vai passar. Lógico que esse cenário aqui que a gente está colocando é o cenário atual. Tudo pode acontecer, inclusive nada, como diz a música do nosso Flávio José, né? É verdade. Tá, você faz uma pergunta aí para o nosso líder. Bom dia, Isaac. Isaac, veja só, você falou a respeito do Centrão. E você vê que pode ter esse equilíbrio, certo? Mas como a gente vê, né, que eu vou dizer esse nome para simplificar para os ouvintes. Os bolsonaristas, né, que tem mais
lá, pode haver essa rincha por conta desse extremismo? Porque a gente sabe, o que eu já tinha conversado com o Jadir aqui há programas atrás, que as pessoas hoje elas estão mais abertas. E essa diminuição desses políticos, deputados, é porque realmente viram, ó, isso aí não está bom, então vamos colocar um novo para ver se melhora. E a respeito disso, você vê esse equilíbrio, mas também corre um risco de não ter. Né? Por quê? Porque veio a um certo ponto um extremismo grande de tanto levar para o pessoal, como a gente vê, né, em plenárias aí, o lado pessoal quanto ao lado profissional ali, que não existe mais ética nisso. E, assim, acaba acontecendo isso. Não pode ser que o presidente lá, junto à emenda, que seja boa, aí eles dizem assim, não vamos... Não gosto de você, não voto. Não voto. Entendeu? Pode acontecer isso também, que a gente sabe que isso é mais fácil acontecer do que o bem, do que o mal. Né? É mais fácil o mal acontecer do que o bem. Entendeu? Não vamos botar, não. Vamos dizer que ele não presta mesmo, e aí não vamos colocar para frente. Excelente, Tássia, excelente sua colocação. Mas eu queria fazer 2 pontos aí, dentro da sua colocação. Veja, a renovação da Câmara desse ano, dessa legislatura, desculpa, de 2022, ela foi 2% menor do que a de 2018. Então, ou seja, pouca renovação. Não é que houve pouco, houve menor do que 2018. 2%, 2 e poucos por cento a menos, né, do que 2018. Se a gente for observar, com todo esse cenário aí do PL com 99, 14 senadores e tal, mas os partidos que formam a base de apoio do governo atual, eles são vários partidos que conseguiram eleger um número significante de deputados. A dificuldade que vai haver é você agrupar, entenda, se eu tenho um PDT com 13, sei lá, um PSOL com 5, não sei o quê. Então, eu vou ter mais trabalho para agrupar esses votos do que eu fazer um acordo com o líder do PL, do PP, entendeu? De partidos que fizeram uma maioria, um número maior de deputados, certo? Agora, o número de deputados que fazem parte da base do governo, hoje, ó, vamos dar uma olhada aqui, você vê aqui, ó, o PT tem 68 deputados, tá? O União tem 59, o PP tem 47. Lógico que o PP, muitos deles, não votam com esse governo, como o senador Luiz Carlos Reis e alguns outros do PP, que são da base, que são do partido, e não votam com esse governo, entendeu? Principalmente o pessoal do Sul, eles não votam com esse governo, mas, querendo ou não, você tem 47 deputados. Então, você vai para o PSD, que tem 42, alguns não votam também com esse governo, mas a maioria vota. O MDB tem 42, Republicano 41, PDT, com toda a sua diminuição, ainda fica com 17, entendeu? O PSOL tem 12, tá? Então, o PCdoB tem 6. Então, o que é que eu quero mostrar com isso? Mesmo que os deputados de direita, ou como você colocou, simplificando, os bolsonaristas, que acredito eu que nessa legislatura não vai haver o bolsonarista, vai haver o cara que defende a ideia, entendeu? Deus, pátria, família, o cara que defende a ideia da direita, da ideologia da direita. Ele não vai subir ali... Ele não vai subir ali para defender o Bolsonaro. Vai acabar a personificação e eu vou defender, né, meu lado de direita, porque eu entendo, né, que o caminho das ideologias da direita, esse é que é mais aprazível e esse é que eu entendo que é bom. E esse lance que você falou foi interessante e tremendo, porque esse lance do bolsonarismo a cada dia vai se derretendo. Isso. Né? Isso. Claro, tem pessoas, principalmente no Congresso, que a turma está vendo, peraí, não é Bolsonaro. Bolsonaro, para que fosse um líder de direita, ele tem que ser muito inteligente, e isso ele não foi e não é. Não, e outra, você não pode resumir uma ideologia a uma pessoa. Eu acho isso um equívoco, eu sempre achei um equívoco. Ora, se eu tenho ideologia político-partidária ou ideologia de vida, entendeu? Seja ela social-democrata, seja ela comunista, seja ela socialista, seja ela de direita ou de extrema-direita, eu não posso personalizar um único líder, uma única pessoa, para que ele seja a referência daquilo ali. Olavo de Carvalho, por exemplo, que foi
que foi um mestre, Olavo de Carvalho, que foi um mestre para esses caras de ultradireita, morreu. Você não escuta mais ouvir Olavo de Carvalho, que eu achava ele um cara inteligente, mas, porém, eu não concordava com o que ele Do mesmo pregava. jeito. Eu tenho até livro dele, mas nunca concordei. Eu até gostava de ler para até debater e combater algumas loucuras. Exato. Mas ele é inteligente, você não pode dizer que ele não é. É verdade, era um cara extremamente inteligente. Agora, Claro. a ideia dele ultradireitista é ultrapassada, entendeu? Ele bebia muito na fonte do nazifascismo. Porque quando a gente fala nazifascismo, não se resume a Hitler, porque Mussolini, não é isso. O nazifascismo, ele é uma estrutura ideológica, política ideológica. Ou seja, é a ultradireita assumindo, entendeu? E aí tem suas diretrizes político-ideológicas. Entendeu? Agora, o que aconteceu dos massacres de judeus, de ciganos, de opositores, isso, aquilo, outro, é uma outra discussão. Aquilo não faz parte do nazifascismo. Foi implementado por cabeças doentes de pessoas que se titularam líderes daqueles movimentos como Hitler e Mussolini e que aí não estão mais no poder. Só que a ideia do nazifascismo, ela é pujante, ela existe. Eu não concordo, mas ela existe. A gente não pode fechar os olhos para isso. Ela existe. Então, o Olavo de Carvalho, ele bebia muito nessa fonte e em outras fontes ultradireitistas. Agora, um cara muito inteligente. Mas aí ele passou, morreu, pronto. Quem fala mais do Olavo de Carvalho? Ninguém. O Bolsonaro também. Você não pode pegar a figura de Bolsonaro e colocar ele como um representante máximo de Deus, Pátria e Família ou de uma ideologia de direita. Não é. Nós conhecemos várias pessoas de ideologia de direita que não são bolsonaristas, por exemplo. Eu conheço várias pessoas. E dentro e meio desses aqui, tem vários deputados que são direitistas ou ultradireitistas e não são bolsonaristas. Entendeu? Então, é bem colocado o que você ponderou aí. E acho que é isso aí. Eu acho que o trabalho maior da direita, da esquerda, do governo atual, não digo nem de esquerda, eu acho que a gente tem que parar mais com essa história de direita e esquerda, que são uma discussão ultrapassada. Mas do novo governo, eu acho que o maior trabalho será fazer a interlocução com esses partidos pelo fato deles terem menor número de deputados. E aí cada líder vai querer sua família. Vai ser uma negociação muito pulverizada, não é, Isaac? Porque muitos deputados não vão seguir a liderança e o governo vai ter que conversar. E já no atacado é melhor. Quando você vai para o atacado, você pega um União Brasil, um PL, você pega, por exemplo... O trabalho é menor, né? É lógico. Opa, que é isso, ó. Por exemplo, Arthur Lira. Arthur Lira é o franco candidato à reeleição da presidência da Câmara, concordo. Só que a gente não tem nenhum candidato posto ainda. Muita coisa pode acontecer, inclusive nada. Mas muita coisa pode acontecer. Você, Jadiel, você presenciou junto com a gente aqui a eleição do Severino Cavalcante. Perfeitamente. Entendeu? Então, todo mundo dormiu achando uma coisa e aconteceu outra, né? Aconteceu outra. Então, tudo pode acontecer dentro desse cenário, né? Ele é o franco candidato à eleição, mas a gente não sabe quem são os outros candidatos. Aí já existe um acordo lá na Câmara, inclusive foi até publicitado na imprensa ontem, que era um acordo de o PL e o PP apoia Arthur Lira na Câmara dos Deputados, e em contrapartida lá no Senado eles vão apoiar o ministro Marinho. Aí já está gerando um choque aí. Por quê? Porque o acordo seria apoiar na Câmara e no Senado. No Senado não vai acontecer esse acordo. No Senado não vai acontecer esse acordo. Lula já entrou na história para tentar fazer uma reversão disso. Acredito pouco provável, porque o ministro Marinho, ele, além de ser um cara experimentado, conheci bem quando ele foi deputado, um cara extremamente inteligente, um cara extremamente competente dentro do parlamento. E ele foi ministro, e foi um ministro que eu conheci também muito bem ele na sua gestão como ministro do MDR, e ele atendia todos os parlamentares. Atendia todo mundo. Ele atendia todo mundo. Cansei de ver deputados do PT lá, esperando ser atendido lá para o Marinho. Esse negócio. Com certeza. Então, é um cara que transita bem. Então, o Rodrigo não vai ter vida fácil lá no Senado. Não vai ter vida fácil, não. Ele, se quiser, ele articule. Né? Isaac, a gente falou aí até de ministro Marinho, Bolsonaro. Cara, e esse ajudante de ordens aí, hein? Diz que tem áudio, tem tudo aí. Michele Bolsonaro, confusão agora de baixo nível arretada, cartão corporativo. Que doideira é essa, cara?
Rapaz, olha, eu vejo assim, a gente tem que ter muito cuidado no que se apresenta aí pela imprensa, sabe? Hoje eu tenho muito cuidado, porque muita coisa que foi implantada pela imprensa, por exemplo, de situações de Lula ou dos seus pares que agora compõem o cenário de ministros, não são verdadeiras. A gente vê que muita coisa era fake news. Era fake news. Era montado. Então, do mesmo jeito que acontece de montagem de um lado, acontece do outro. Eu não quero acreditar, sabe? Pelo que eu conheci, eu conheço o Bolsonaro desde a época que ele foi deputado, desde a época que ele era deputado, né? Ele teve alguns mandatos lá pelo PP, acho que 5 mandatos pelo PP, e eu conheci, ele era deputado lá do PP. E eu nunca imaginei, inclusive, que ele poderia chegar a presidente da República, e ele chegou. Ninguém imaginou, né? Ninguém imaginou. Acho que nem ele mesmo esperava, né? Eu acho que nem ele mesmo esperava. Mas, assim, eu espero cenas do próximo capítulo, como diz o outro, para que seja apurado isso dentro da legalidade, sabe? Eu acho que tem que haver uma apuração. As pessoas no Brasil, Jadiel, você que faz imprensa, e a Tássia também, que faz imprensa, vocês sabem disso. Eu acho que no Brasil a gente tem que haver uma legislação dura para quem espalha notícias que definem a imagem. Eu digo uma coisa a você. Eu acho que foi. Quando se fala em regulamentação da imprensa, não é ditar o que a imprensa tem que falar, não. Porque nos Estados Unidos tem regulamentação da imprensa, na Inglaterra, no Reino Britânico, também tem regulamentação da imprensa. Na Europa democrática tem. Aí eu não sei por que quando se fala aqui, porque eu estou aqui nesse microfone, eu vou julgar todo mundo, destruir a vida do cara, que depois, desculpa, vou fazer aqui uma nota aqui de retratação. Nota de retratação ninguém escuta, e a vida do cara já está destruída. É isso que eu estou falando aqui. Não é? Então, por exemplo, mesmo que você disse, você de chegar aqui e dizer, Tássia e Isaac, que não houve roubalheira durante o governo PT, eu sou imbecil. Porque ninguém devolve dinheiro se é inocente. Não é verdade? Ninguém devolve. Agora, tem muita gente que foi colocado no lamaçal e está hoje morto até hoje, sem nunca nem ter falado com alguém. É verdade. Não é verdade? Verdade. Aí eu digo assim, se falaram do PT, agora estão falando do Bolsonaro. Apure e veja se é verdade. Para não fazer a mesma palhaçada que Sérgio Moro fez. É verdade, concordo com você. Então, eu acho que é assim, sabe? Existem pessoas dos dois lados, existem pessoas que têm capacidade intelectual suficiente para destruir a vida do outro, porque ele não utiliza para o bem. Ele não utiliza para o bem. Como você bem colocou, quando você destrói a família, a vida pública de um homem, você solta uma notinha no rodapé do jornal que ninguém nem vê. Só que quando você está destruindo a vida do cara, ele está lá na primeira página. Ele está lá na primeira página, entendeu? Ele está lá na primeira página. Então, isso a gente tem que rever. E a sociedade brasileira ela tem que começar a criar maturidade, sabe? Você vê, essas redes sociais, para mim, elas são muito danosas. Demais. Os caras criam conversas, situações, jogam no WhatsApp, Instagram e etc. E aí não existe nenhuma comprovação de veracidade daquilo. O afegão mediano, como você coloca no seu programa, o afegão mediano, ele consome aquela informação, coloca aquilo como uma verdade absoluta, tá certo? E ele não está vendo que aquilo ali está destruindo a vida de uma pessoa e que aquela informação o fake ou é mentirosa. É melhor a gente usar um termo mais do Brasil, que é mentirosa, é uma informação falsa, mentirosa, né? É verdade, vocês são... E outra coisa, né, Isaac, já que tem pessoas que são leigas, que não entendem, que só porque está nas redes sociais, na mídia, né, não, saiu aqui, é verdade, é verídico. E a gente sabe que não é desse jeito, né? Porque hoje é muito fácil você montar conversas, hoje é muito fácil com essas imitações, é muito fácil você imitar a voz do outro, é muito fácil você fazer montagens, porque hoje tudo está muito vulnerável. Tudo hoje está muito vulnerável. Né? Antigamente se tinha as fofocas pessoalmente, né? E ali já se iam aumentando. Mas ficava só naquele primeiro ali, ficava só ali, acabou-se. Mas hoje pega uma mídia global que só Deus na causa. E o mais grave disso, só para concluir, o mais grave disso que eu vejo... Né? É que exato. O mais grave disso é que vidas são ceifadas. Isso é o que eu acho mais grave. Sabe? Você vê quantos casos de linchamento público, né? De esquartejamento público de pessoas
que não tem... O Roberto Cabrini, ele fez uma reportagem muito boa, tá até na TV fechada aí da Record, Play alguma coisa aí da Record, que ele fez uma reportagem sobre os justiçamentos que acontecem dentro das comunidades do Brasil. Ou seja, pessoas são acusadas de estupro que não cometeram crime, são linchadas e esquartejadas em via pública, na frente da família, sabe? Pessoas que são acusadas de roubo e de outros crimes que eles não cometeram. Pessoas até com deficiência com deficiência mental. Pessoas que têm distúrbios mentais são acusadas de crimes e são linchadas, justiçadas em plena via pública. Uma barbárie por conta de uma informação falsa. Entendeu? Por conta de uma informação falsa plantada dentro das redes sociais. Então, isso é que eu acho mais grave ainda, sabe? E a gente tem que ter a maturidade, o povo brasileiro tem que ter a maturidade de receber a informação e buscar de onde veio aquela informação, se aquilo é verdade ou não é. E que a imprensa, certo? A imprensa, as empresas de imprensa, que fazem parte do rol de empresas de imprensa, de informação no Brasil, que elas façam esse filtro. Que na hora de passar uma informação, para que a credibilidade daquela entidade empresarial de imprensa, que ela continue sendo firme nas suas posições, que coloque o que realmente é verdade, seja de A ou de B, certo? E que aquilo ali alimente o cidadão brasileiro com a verdade. Então, eu acho que esse é o compromisso, tem que haver um grande pacto aí da imprensa brasileira, tá? Dessas operadoras de redes sociais, para que a gente consiga mudar essa realidade. E a gente tem sofrido muito com o novo tipo de imprensa, né? As empresas tradicionais ainda têm o cuidado, perfeito, mais ou menos ainda, de não destruir tanto, mas das redes sociais é fulminante. Isaac, meu lindo, maravilhoso, Isaac Nóbrega, meu irmão, acabou o tempinho. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Amém, amigo. Olha, agradeço demais mais uma vez. Quero deixar um beijo para a nossa amiga Tássia. Muito obrigado por sua presença aí. Obrigado pelo convite. Um beijo grande para você, meu irmão. Obrigado mais uma vez pelo convite. Tamo junto. E eu queria desejar um bom final de semana a todos os nossos ouvintes da Rádio Capibaribe Mirim, do programa Capibaripense. Dizer que é uma satisfação imensa estar aqui. Que Deus ilumine o caminho de todos. E até o próximo sábado, se Deus assim permitir. Estivemos ao vivo e a cores com o nosso Isaac Pinheiro, direto de Brasília, nos informando de tudo o que acontece nos bastidores políticos da capital federal. A gente vai para um pequeno intervalo, um apoio musical. Intervalo, apoio cultural, e daqui a pouco a gente volta com o nosso Benício Filho. Programa Paripense. A verdade como ela é. Apoio Cultural. Autopeças Vicentina. Peças para reposição, troca de óleo, lubrificação, acessórios, recarga de baterias, oficina mecânica com profissionais competentes, responsáveis e éticos. Serviços de motores, caixa de câmbio, direção, freios. Garantimos a reposição de qualquer peça em menos de 24 horas. Mesmo as mais difíceis. Revendedor autorizado de baterias Elia e Power. Supervisão geral do amigo Vicente da Oficina. Vicente da Oficina. Autopeças Vicentina. Rua Fernando Regis de Albuquerque. 176. Informações pelo fone 3655-1057 ou 9424-0341. Autopeças Vicentina. Autopeças Vicentina. Se você quer comprar móveis e eletrodomésticos e ainda não encontrou o lugar certo, chegou a hora de conhecer melhor a Movelaria Vital. Lá você encontra móveis e eletrodomésticos com qualidade, modernidade e uma grande variedade que só a Movelaria Vital tem. As melhores condições de pagamento. Tudo para mudar a sua vida no cheque, cartão
cartão ou financiamento pela própria loja, em até 6 vezes sem juros. Além da praticidade e o compromisso com você. Movelaria Vital fica na Rua José Leitão de Melo, número 20, em Macaparana, com filiais em Timbaúba, na Rua Joaquim Nabuco 81 e em Vicência, na Rua Doutor Manuel Borba, número 68. Fone 3639-1289. Movelaria Vital. Credibilidade, sofisticação e, acima de tudo, respeito pelo seu cliente. Agora em São Vicente Ferrer, você conta com a Casa do Criador e Farmácia Veterinária. Produtos veterinários para o seu animal de estimação. No departamento de medicamentos da farmácia, você encontrará produtos para a saúde e bem-estar do seu animal. Antipulgas, vermifugos, analgésicos, antibióticos, carrapaticidas, produtos dermatológicos e homeopáticos, sarnicidas, suplementos e vitaminas. Casa do Criador e Farmácia Veterinária. Rua Pedro Colô, ao lado da antiga... Casa do Criador e Farmácia Veterinária, onde você encontra produtos veterinários, em geral, ração animal. E agora, na Casa do Criador, você conta com os serviços de banho, tosa e corte de unha do seu animal. Tudo isso com profissional especializado. Casa do Criador e Farmácia Veterinária, mantendo a saúde do seu animal. Rua Pedro Color, ao lado da Secretaria de Saúde. Quer o seu sorriso de volta? Isso é possível com o Fábio de Xará Prótese Dentária. Experiência que passa de pai para filho. Faça uma visita ao consultório para você voltar a ser feliz. Fábio faz sua prótese em domicílio com os menores preços e a melhor qualidade. Sorria. Fábio de Xará, competência e ética. Rua do Sindicato, próximo à Vila Moura Cavalcante. Rua Doutor Milton Queiroz, número 1. Macaparana, Pernambuco. Fone 997220491. Frigorífico Mafisa, o mais completo e diversificado balcão de frios da região. Peixes secos e congelados, galinha abatida de todos os cortes, matriz, frango, a popular pé seco, peito, coxa, asa, miúdo, além de ovos brancos e vermelhos, salsichas. Frigorífico Mafisa, um novo conceito em servir bem. Na Rua João Araújo 58, em frente ao destacamento da Polícia Militar, São Vicente Ferrer, Pernambuco. A cada novo dia surge uma nova esperança. Rádio RCM-FM, em harmonia com você. Frutaria Três Marias, na Rua João de Araújo, número 27, em frente ao Banco do Bradesco. Temos frutas e verduras frescas, todas as segundas e quintas-feiras. E o melhor, preço que cabe no seu bolso. Encontra-se aberto de segunda a sábado, de 7 às 5 horas da tarde. Zap 99431-7477. Instagram, frutaria, _Três Marias. Organização, Toió e Família. Guga Motopeças, peças, acessórios e serviços em geral. Tudo para sua motocicleta com preço baixo. Aqui você ouve informação para formar sua opinião. Voltamos ao nosso programa Pare e Pense, programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. E a gente aqui hoje está aqui com um horário apertadíssimo e já estamos aqui hoje e agora. Eu nunca mais ele tinha participado aqui do nosso programa, que ele estava nos seus afazeres profissionais. O nosso amigo, irmãozinho Benício Elias, que é o nosso DUI, lá do João Freire, e que a gente sempre trata sobre os problemas de Pernambuco. Meu amigo Benício, muito bom dia, querido. Escutou? Bom dia, Jadiel. Dui. Peraí, deixa só... Oi, Dui. A gente vai só alinhar aqui o áudio aqui. Como eu estava aqui anunciando, nosso amigo Benício, que a gente trata das coisas e que a gente fala, sempre fez participação aqui no nosso programa Pare e Pense, e está conosco aqui agora, nos deu a honra
né, de dar uma entrevista aqui conosco. A gente vai falar sobre Pernambuco e falar sobre política. Dui, iniciou o governo Raquel Lira. Eu sempre digo que você fazer uma avaliação de um governo de 21 dias é leviano. A gente não vai avaliar um governo de 21 dias. No mínimo, segundo as teorias americanistas, né, tem aquela teoria de 100 dias de governo. E a gente não chegou nisso ainda. Mas, os últimos 21 dias, a gente viu muitas deixas da governadora, algumas ações que ela fez que impactaram justamente na sociedade, para um lado positivo ou para um lado mais negativo, no que se refere aos serviços essenciais à população. Qual a sua avaliação que você faz dos 21 dias sobre a desenvoltura da governadora? Não sobre o governo dela, que eu repito, o governo dela é leviano dizer que não vai prestar. Pelo contrário, o governo dela tem que dar certo para melhorar Pernambuco, que vai melhorar a minha vida, a sua e de todos nós, de nós que precisamos dos serviços públicos do Estado. Em primeiro lugar, bom dia ao povo de São Vicente Ferre, bom dia especial aos amigos Givaldo, a doutora Ado, a doutora Alex, Anthony, você, nossa amiga Tassiane, que eu estou tendo a honra de conversar com vocês. Veja como as coincidências ou não do mundo, né, Jadiel? Você pediu para eu fazer uma avaliação sobre o governo de Raquel Lira, de 21 dias, no dia 21 de janeiro, onde é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. E uma das pautas que eu guardei para nós debatermos aqui é justamente uma ação, seja ela direta ou indireta, que, infelizmente, a nossa excelentíssima governadora de Pernambuco cometeu, sem saber ou sem querer, talvez, uma intolerância religiosa. Por quê? Foi aprovado a única emenda que foi aprovada pela Assembleia Legislativa de Pernambuco, na reforma de Raquel Lira. Ela abre brecha, Jadiel, Tassiane e o povo que está ouvindo a Rádio Capibaribe Mirim. Ela abre brecha para financiamento das comunidades terapêuticas. Qual é o perigo disso? Pelo que eu li numa página de uma imprensa independente, de um conteúdo inteligente, que eu recomendo a todos vocês que estão nos ouvindo, que é a Marco Zero, marcozero.org. O que acontece? A emenda ela muda o texto das atribuições da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança, Juventude e Prevenção à Violência e às Drogas, que é de autoria do pastor Cleito Collins, do PP, e ela muda o texto das atribuições da Secretaria, né, apenas redução ao uso abusivo de drogas para redução, prevenção e cuidado. Então, com esse texto proposto, né, pelo Executivo, a Secretaria ela deve atuar agora com as diretrizes do Sistema Único de Saúde e o Sistema Único de Assistência Social. O deputado acrescentou, através do incentivo a uma política estadual de acolhimento a pessoas em uso abusivo de drogas. Trocando em miúdos e falando a língua popular do nosso povo, onde é que está o perigo nisso aí? Se abrir uma brecha para se captar recursos, né, e injetar nessas comunidades terapêuticas que fogem da proposta do que seria saúde mental para esses dependentes químicos ou usuários de drogas, aonde estamos num país laico e a gente não vai ter esse país laico dentro de uma comunidade, qualquer que seja a religião, seja protestante, umbanda, católica, espírita. A gente vê, na verdade, um empurrar de goela abaixo, uma proposta de religiosidade, entre aspas, bem grande, aonde se vai ter fanáticos. Alguém está tirando a vantagem, eu achei até interessante, antes de começar o nosso programa, você sabe que eu gosto muito de frases, e tem uma frase aqui de Denis Moraes que diz que a política é limpa, suja,
são as pessoas que usam a política para o benefício próprio. Então, para fechar essa pauta, Jadiel, o que acontece? Nós passamos anos e anos como Pernambuco como referência, né, nesse trato da saúde mental. Eu tenho pessoas, minha família, vítimas, né, com distúrbios de saúde mental, e assisti vários documentários para poder saber lidar com parentes meus que são portadores de esquizofrenia. Eu tenho depressão e ansiedade e não tenho vergonha de dizer, pelo contrário, eu utilizo a minha linguagem para ajudar aqueles que não conseguem ou não conseguiram chegar no ponto em que eu cheguei, que por pior que seja a crise, eu sei que ela tem começo, meio e fim, e me agarro na fé, mas procuro terapia e procuro também a ciência. Mas, só para fechar meu raciocínio, a gente teve um avanço tremendo, aonde se fechou as portas, né, dessa cultura de manicômio, do tratamento de choque, né, e agora a gente tem um retrocesso, aonde, de forma irresponsável, na surdina, achando que ninguém está observando, se abre brechas para um desvio, não no sentido pejorativo da palavra, mas no desvio de responsabilidade. Saúde mental, você sabe muito bem, é uma coisa que eu estou lendo esse livro aqui, que eu aconselho a todo mundo, é A Sociedade do Cansaço, do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, onde ele mostra que nós estamos transformando a nossa sociedade no futuro em zumbis. Nós perdemos a noção contemplativa do tempo. Por isso que hoje nós temos a ideia de que o tempo está passando rápido demais. Por quê? Porque nós não paramos mais. A pandemia veio e nos trouxe a falsa e ilusória sensação de qualidade de vida e de liberdade, onde a gente leva o trabalho para fazer em casa através do home office, que, na verdade, no século XIX, nós tínhamos o bater o cartão na empresa, tínhamos o escravo e tínhamos o feitor. E hoje, com a sociedade do cansaço, com os excessos de positividade, os excessos de alto desempenho, entenda-se não apenas do trabalho, mas em busca do corpo perfeito, em busca do cabelo perfeito, em busca da pele perfeita, a gente não tem mais limite. Então, é muito triste a gente ver esse retrocesso através de passos errados iniciais da excelentíssima governadora Raquel Lira. Sou muito verde para avaliar política, mas faço a leitura como cidadão que sou. Inclusive, você está falando com propriedade, principalmente você, que trata disso, né? Tem uma instituição aí em João Freire, que é o AA, e você já se falou já dos problemas, e aí vai de problema de drogas, alcoolismo, tem na família, e você encara isso com muita seriedade. O que eu observo, que o nosso amigo Ebenezer está falando, é o seguinte, que na hora que você pega, coloca-se isso é o falado jabuti em reformas administrativas, coloca um jabuti, onde só aquela ONG, só uma representatividade que professa um tipo de fé, só ele vai receber dinheiro. Eu pergunto assim, existem várias instituições espíritas sérias que cuidam de pessoas drogadas, de pessoas que têm alcoolismo, todo tipo, né, da doença da sociedade, né, desses transtornos de ansiedade que nós vivemos hoje, que foi muito bem retratado aí pelo seu livro, que você aí orientou a gente. Então, realmente, de fato, aí eu pergunto assim, e as outras entidades que estão aí, né, sofrendo e cuidando das pessoas? Não vão ter os mesmos benefícios de repasses para custear essa ação das pessoas? Por quê? E a gente tem que ser muito sincero que isso é uma ação do Estado. E o Estado não faz a sua obrigação, então as instituições começam a abraçar. E abraçam muitas vezes sofrendo, Tássia, por doações, né? Sofrem muito. Olha, vamos ajudar aqui para o nosso funcionário, a gente está cuidando das pessoas. Filantrópica. Claro, filantrópico. Na hora que você tira uma pessoa que está aí, né, no mundo das drogas e bota ela para ser um cidadão novamente, e não tem um aparato do governo, e quando aparece o governo, peraí, só vou beneficiar esse, o outro eu não quero. Mas, Jadiel, me permita eu agravar essa leitura que você está
fazendo, não querendo ser advogado do diabo aqui e jogar água fria. Quando eu tenho uma dúvida sobre licitação lá na prefeitura de João Alfredo, eu procuro quem para conversar? A gente que trabalha nisso, né? Não Até é pra assim? ter- É assim que funciona. Não é assim? Então, Tassiana, veja só. Se não bastasse essa falta de responsabilidade técnica, segundo a integrante do Conselho Regional de Psicologia, a doutora Iris Maria, o governo sequer sentou com profissionais da área para pelo menos saber em que cenário está e qual seria o ideal. Então, eu queria até tentar medir um adjetivo para encontrar, para definir esse cenário, né? Essa brincadeira, digamos assim. E, diga-se de passagem, estou aqui na qualidade de integrante de uma família de alcoólatras, frequentador do AA, sou irmão dos Alcoólicos Anônimos, e falo como uma pessoa que sente na pele. Eu não sou daqueles que não votei em Raquel Lira, mas não vou torcer para ela fazer uma gestão ruim, né? Agora, como eu estava falando no início e não consegui, as leituras corporais que faço de Raquel, eu rezo para estar errado todo dia. Eu não vejo nela humildade, eu não vejo nela senso de trabalho em equipe, né? A leitura rápida, e desculpe aqui se eu fui responsável, é como se ela estivesse dormindo e acordasse governadora de Pernambuco. Ela talvez não tenha ainda despertado que ela não é mais prefeita de Caruaru. Caiu a ficha, né? Exatamente. Pasme, eu liguei para uma secretaria e para marcar uma audiência que depende das ações dessa secretaria, que é a antiga Secretaria de Emprego e Trabalho, Qualificação, marcar uma audiência para eu alinhar as ações da secretaria da qual eu estou aqui na pasta, que é de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e tive a informação que tinha sido nomeado apenas os secretários. Aí eu pergunto a você, e onde está a transição que Priscila Krause tanto falava? Para que foi que a governadora Raquel foi para Oxford? Cadê as fotos dessa capacitação que ela fez? Tá entendendo? Então, assim, eu torço, não vou torcer contra. Sou fã, Jadiel, número 1 de Dr. João Lira. Guardo até hoje o recorte de uma entrevista quando ele estava deixando o governo, onde o Jornal do Comércio perguntou o que ele achava da opção de Paulo Câmara para ser governador. E me recordo como se fosse hoje, tá assim. Ele disse, eu acho muito sério entregar uma herança política a uma pessoa que é da área técnica. Aí o repórter replicou. Então, o senhor acha que Paulo Câmara é uma má escolha? E ele triplicou, disse, quem dirá é o tempo e o povo. Eu achei essa resposta inteligentíssima. É verdade, é verdade. E nós sofremos. E a gente foi vítima desse resultado. Exatamente. Então, assim, eu rezo todo dia, peço a Deus para que a doutora Raquel, acredito que ela tenha potencial, né? Mas a gente sabe que essa politiquinha com P pequeno, que aí a gente não restringe apenas a Pernambuco, mas abre o Brasil inteiro. Eu não gosto de generalizar e acho que não é funções que definem a pessoa. É por trás da função, é o caráter, né? Se ela quiser fazer um governo para acertar, ela está sendo privilegiada por ser a primeira mulher a ser governadora de Pernambuco, tem todas as condições de fazer um bom governo, tem um celeiro que é o pai, né? Tem nomes de bastidores que podem ajudar muito bem, obrigado, a título de Eduardo da Fonte, Armando Monteiro, Júnior Shoa, o próprio Eduardo Pontes, Rodrigo Pontes, que foi candidato a governador, a deputado estadual. Então, assim, ela tem Evanda Avelar, que embora eu não conheça pessoalmente, mas conheço por ouvir falar, né, desde a época de Dr. Miguel Arraes. Então, assim, tem uma galera que, se ela quiser abrir a mente, e a própria Priscila Krause, que tem a história do pai dela, que eu sou fã de Priscila Krause, que eu lembro que ela cancelou uma licitação de motos do Bebetran, porque viu safadeza no meio, certo? Então, assim, se quiser, é abrir a mente, desarmar-se, né? Que política não se faz separando, nem segregando, nem perseguindo.
Eu não vou ensinar Padre Nossa Vigário, pelo contrário, eu aprendo muito com você, Jadiel, que me ensina o lado bom da política e o lado funcional de ajudar aqueles que ainda não têm nem conseguem. Então, ela tem tudo para fazer um bom governo, né? Essa é a leitura que eu faço. É interessante a sua leitura e com propriedade. Tássia, conversa com o nosso amigo Benício. Benício, no caso, eu vejo a sua visão como se ela tem que governar da forma mais humanizada, porque é isso que você não vê nela, né? Você não vê ela humana, né? Aquele contato humano, é aquela coisa mais, eu não vou dizer robótica, porque ela não é um robô, mas é aquela coisa mais engessada, né? Aquela frieza, não é isso? Exatamente. Veja só, primeiro ponto, a gente tem um mito envolvido na figura da doutora Raquel, que se tem como prerrogativa do governo dar certo pelo fato dela ser delegada. Eu volto a dizer que a qualidade do caráter da pessoa não é a função em si, é por dentro da farda. A gente tem um exemplo claro de Sérgio Moro, do governador do Rio de Janeiro, que era juiz federal. E eu até parabenizo ele, que ele foi melhor ladrão do que muitos ladrões. Não é assim? Então, primeiro, isso a gente deixa de lado. Né? Não é o fato dela ser delegada que ela vai ser correta do mundo. Que seja. Glória a Deus que ela seja. Mas não é prerrogativa de ter uma competência de governo. Uma coisa é você ser técnico, outra coisa é você ser político, e na política ninguém governa só. Né? Os passarinhos cantam que ela não acolhe ninguém, não atende ninguém. Eu vou ser bem simples, Tassiana, e até, digamos, até vulgar, digamos assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que a palavra é deixar de lado a birra, sabe? Eu sinto nela isso, é como se não acreditasse nela, é como se menosprezasse ela, e eu vejo um certo ar de vingança, de birra, e no fundo, eu sei que a intenção dela não é essa. Talvez um pouquinho de inteligência emocional, um pouquinho de sensibilidade, de abrir o coração e desarmar-se. É isso que eu observo. Essa semana teve um encontro, né, entre vários governadores aqui do Nordeste, da Paraíba, né, a governadora daqui, né, a Raquel, o governador da Paraíba, entre outros governadores também de outros estados, né, teve agora uma reunião para saber, né, e uma coisa que eu vi muito, Jadiel, é que falava-se muito sobre a segurança pública, falava-se muito outras infraestrutura, outras pautas, mas a pauta que eu sempre defendi aqui, que Jadiel também sempre defendeu, é duas pautas que eu não me conformo, que eu acho que ela tinha que entrar com urgência, emergência e providência, que é a área da saúde e a educação. Eu sei que o nosso Estado ele necessita de segurança pública, mas como é que eu faço uma segurança pública se eu não tenho educação? Outra coisa, Tassiana, aproveitando o gancho, eu quero mandar um abraço aqui para o doutor Cleonildo, nosso popular Painha. Né? Não se faz segurança sem primeiro ter educação. Não adianta pegar a arma, botar na mão do povo, encher os presídios de pessoas presas. Não é por aí. A gente só muda a realidade de uma pessoa ou de um lugar se a gente primeiro mudar a pessoa. E o que é que muda a pessoa? Educação. Né? Painha, Jadiel, você sabe mais do que eu, é a prova concreta disso, que nos entornos das unidades da faculdade de Vale do Pajeú, que graças a Deus a gente está prestes a inaugurar a unidade de João Alfredo, o entorno da faculdade onde ela está já é outro cenário. Então, eu concordo em gênero, número e grau. E outra coisa, pelo fato dela ser delegada, a cobrança dela será triplicada. Né? Mas segurança depende de educação. Educação não se muda do dia para a noite, não é assim? Sim. E a gente tem que plantar agora, para quem sabe daqui a 10 anos a gente ter essa mudança. E é só começar a levar a sério a educação do nosso país. Enquanto um professor pede aumento de salário, é recebido tropa de choque, bala de borracha e bomba de gás lacrimogêneo, e terroristas vão para Brasília depredar a história. Mas faz, Jadel, faz. Eles dão as costas e vão comprar água de coco. É, verdade. Deram as costas e foram comprar água de coco. Quando um trabalhador vai na rua... Vocês ficam com propriedade agora, Dui.
O trabalhador, muitas vezes, vai reivindicar o seu direito de trabalho, de melhores condições de trabalho e de salário, é cacete. Nós tivemos no Recife 2 cidadãos que caíram de gaiato na história e perderam a visão do olho. Pô. Verdade. Isso não existe. Mais uma vez, eu dou voz a você, Tassiano. Primeiro tem que educar a polícia. Às vezes, eu debato muito com um amigo de escola meu. Eu fui convidado para dar palestra no Cefap durante 5 dias e disse lá, ele até puxou minha orelha nos bastidores, mas eu digo, ó, chegará um momento onde vocês vão chegar no ambiente e vão gritar, mão na cabeça, bando de desocupado. E naquele meio ali, pode ter um desembargador que gosta daquele ambiente, que gosta do bar, pé sujo, que o mundo de hoje é diferente do mundo de 10 anos atrás. Então, se com a violência a polícia não resolveu, por que continuar dessa forma? Existe casos e casos. Iguais serão tratados como iguais e diferentes como diferentes. Então, o primeiro passo da segurança é educar a própria polícia. E falando de segurança, Dui, você que faz parte do Conselho de Segurança aí, tem alguma informação sobre... Já existe algum estudo sobre a melhoria de efetivos policiais? Tem de piora. Vamos lá. Piora? Existe uma coisa dentro da Polícia Militar que você... Agora, no novo governo, o relatório que tem não é de melhorar. Não. Eu converso muito com quem está na ponta e, às vezes, até para saber como é que eu posso ajudar. Qual é a piora que se tem? Existe uma coisa dentro da Polícia Militar que você sabe que chama-se o PGES. O que é o PGES? É uma hora extra que o policial tem a opção de fazer. E onde é que está a piora? Esse PGES, ele era opcional, né? Você tirava, se quisesse ou não, esse PGES. Vamos lá, você trabalha um dia, folga 3. Nesses 3 dias, eu vou trabalhar 2 dias de PGES, né? Então, você voltava e ganhava o extra. Onde é que está a piora? Já não se tem infraestrutura, né? Já não se tem uma campanha, um movimento de se melhorar as condições do policial, que é a única profissão que protege quem os critica ainda é o policial, certo? É ruim com ele, mas pior sem ele. Então, como é que eu vou querer segurança que eu não dou condições, coletes vencidos, falta munição, viatura quebrada, e eu obrigo agora ao policial a tirar o PGES? Isso não se faz nada à força. Não senta para conversar, mais uma vez, o mesmo erro. Então, ela obrigou, através do decreto, que não é mais opção. Eles são obrigados agora, salvo engano, a tirar o PGES e vão piorar, andando. Então, você imagina você trabalhar 24 horas no Recife, no sol escaldante, né? E você tem 3 dias de folga, que muitas vezes eles fazem bico de segurança, que é até proibido por lei, fazendo segurança de farmácia para complementar a renda. Então, você deixa de ter essa renda, né? Ou deixa de ter um descanso, aqueles que estão estudando para melhorar de vida, e é obrigado a tirar esse PGES andando. Qual é o policial, Tassiano e Jadiel, que vai trabalhar feliz, que vai trabalhar com incentivo dessa forma? É verdade. Se estava ruim, se a continuar desta forma, ficará pior. Pois é. Não é? E eu fiz uma pergunta a você, até saber se existia alguma coisa, como você faz parte desse Conselho de Segurança, e tem voz, né, até no Conselho de Segurança do Estado, se você escutou dizendo, olha, vai melhorar efetivo policiais, vai... Quer dizer, será que tem estudo? Vamos aguardar, né? Porque dessa forma aí, né, onde dava o incentivo para que o policial fizesse o seu extra, né, e fosse um extra remunerado, que esse programa do PGES já havia muito tempo sobre isso, que já não era muita coisa, que não resolvia muito, mas pelo menos, né, a gente tinha a sensação de segurança de ver alguns policiais na rua, somente nas grandes cidades e na capital. E se isso agora foi tirado, o incentivo da corporação é zero. Eu acho que piora, né? A não ser que eu estou ficando doido. E outra coisa, Jadiel, eu vou deixar aqui uma pergunta para vocês, né? Que necessidade tem, que isso começou no governo de Jarbas, que necessidade tem de um policial militar fazer toda uma formação, se exigir o TAF, né? o teste de aptidão física, e esse mesmo camarada, que não é fácil, quem prestou concurso para a Polícia Militar sabe que não é fácil fazer o TAF, passar por ele,
Que necessidade tem da gente se investir tudo nisso e deixar o cara fazendo rotina administrativa dentro do quartel? Você não tem noção do quanto se perde de mão de obra especializada nos interiores dos quartéis, de oficiais, de sargento, de cabo. Então, eu acho que se a gente não tem efetivo, então vamos gerenciar a crise. Se faz conta, não é minha área, mas se faz conta, o que é mais barato? É o salário de um tenente para deixar ele fazendo rotina administrativa ou eu terceirizar uma empresa para fazer esse serviço e pegar o tenente e botar ele na rua? Eu acho que é por aí. Eu espero que agora, com o novo comando da PM, das Forças de Segurança do Estado de Pernambuco, aí com a governadora, e eu vejo, eu acho que a governadora pode ter a mente, é preciso ter a mente aberta para isso. Esse pacto pela vida está falido, virou pacto pela morte. O Pacto pela Vida, que era um programa exitoso, que foi reconhecido internacionalmente, morreu, acabou. Então, não é oxigenar ele, não. Quer dizer, olha, isso aqui não funciona mais. Vamos agora por esse caminho. Eu acho que deve-se estudar os modelos de polícias que deram... Por que ninguém estuda isso e não se aplica isso? Os modelos de polícia que deram certo na Colômbia. As pessoas não podiam nem andar, não tinha segurança, não tinha nada. Hoje a Colômbia tem lugares na Colômbia, tem lugares mais seguros do mundo. Algumas cidades, como Cartagena mesmo, é perfeito lá. Né? Outra coisa, Gabriel. Que é uma cidade altamente perigosa. E no governo Paulo Câmara, toda semana ia algum secretário para ver o modelo da Colômbia. E nunca aplicaram nada. A gente tem a oportunidade agora, que o secretário nacional de segurança é Tadeu Alencar, de Pernambuco. Né? Eu acho que aí a gente está agora em janeiro, e tudo que a gente está falando, amigos ouvintes, é aqueles que nos acompanham nas redes sociais. A gente está aqui provocando ideias. Né? A gente não está criticando. Provocando ideias para que a gente melhore. Que esse modelo que está do Pacto pela Vida não funciona mais. É um pacto falido, se tornou um pacto pela morte. Esse Pacto pela Vida ele é bom para marketing, né? Para fazer propaganda é outro. Endossando o que você está falando, qual é o grande problema dos pequenos municípios, das pequenas cidades, na questão de segurança? Foi a subestimação do narcotráfico. Você pode ver que a maioria dos casos de pequenos furtos, de pequeno poder de lesividade, são para financiar o vício. Qual é a grande dificuldade? É o registro de estatística. É a informação para a polícia. Então, o que é que eu, pela experiência que tive, enquanto presidente do CONDICA que fui, enquanto membro do Conselho Municipal de Segurança, o que foi que tu absorveu, Luiz, nesse período que tu acha que pode se apostar? É a polícia comunitária. É aproximar a sociedade da polícia. Eu também acredito nesse modelo. Sempre acreditei nesse modelo. A gente tem um material já da época de Paulo Câmara. A gente tinha o PROERD, que era um programa excelente, onde levava o policial militar para dar palestra na escola para combater a droga. E não sei por que desativaram esse programa ainda na gestão de Paulo Câmara. Né? Eu acho que porque funcionava. Né? Alguém ganha dinheiro quando a segurança não funciona. Seguros, sistema de monitoramento de câmeras, alarme, venda de arma. Né? Então, assim, eu acho que deve se investir, que isso, voltando para a nossa amiga Tássia, isso nada mais é do que educação, né, Tassiana? Sim. A partir do momento que você leva a polícia para dentro das comunidades e aproxima a comunidade para próximo da polícia, se tem ação de educação. Eu tive a experiência de ir aqui no colégio João Alfredo, o Márcio Xavier, que é aqui na Asa Branca, uma das áreas mais vulneráveis em termos de segurança pública. Enquanto não chegava uma diretora, eu fui lá conversar com a molecada, você sabe que eu gosto dessas atitudes, e eles começaram muito arisco, a molecada de 15 anos, e quando soltou a primeira palavra chula, eu disse, olha, vamos fazer aqui um pacto, né? E a partir desse momento a gente vai ter uma troca de respeito. Você pode muito bem trabalhar seus argumentos sem deixar de ser vítima e passar a ser réu. E eu sei que, para encurtar a história, eles se interessaram pela profissão de policial. Eu disse, olha, se vocês se comportarem, eu posso trazer para aqui um oficial da polícia, o delegado, para dar uma palestra para vocês verem como é a vida de um delegado, como é a vida do policial e como é que se faz para chegar lá. Então, você vê,
Eu cheguei lá na condição de estranho, fui apedrejado pela sensação de rebeldia que todo adolescente tem e construí um vínculo de curiosidade, de, poxa, ele vai trazer um policial, eu vou começar a estudar. Então, eu acredito nessas ações, sabe, Jadel? Eu acredito que a gente melhora a segurança se a gente fizer parceria e dar as mãos, e não dar arma e sair batendo em quem não tem nada a ver. Muito bem. Tui, querido, muito obrigado pela sua participação e a gente vai chamar muitas vezes aqui. Espero que você nos dê a honra da sua voz. Né? Isso, Tássia Fernandes. Isso mesmo. Ok, querido. Eu sábado agradeço. para você, tudo de bom, viu, querido? Agradeço mais uma vez pelo convite. Mandarei o café para minha amiga. Manda um café mesmo. Se vê com nosso amigo. Eu quero só deixar mais uma dica de leitura, que é um livro pequeno. Para você e o programa Fala Jadiel. Manda uma dica cultural aí, vai. É um livro que você pode ler aleatoriamente, pode deixar na cabeça. Levante mais, eu não vi. Aí, Arte de Viver. Quem é o autor? Epiteto, um filósofo grego do estoicismo. Qual é a editora aí? A editora aqui é a... Deixa eu ver aqui. É a editora... Deixa eu ver, meu Deus. Sindicato Nacional dos Editores de Livro. Você encontra na estante virtual, foi R$20. Ah, baratinho. Nesse momento de crise, todo livro tem que ser barato. Verdade. Muito obrigado pela sua participação. Estivemos aqui ao vivo. Elias, nosso amigo Dui, vulgo Dui, falando sobre os problemas de Pernambuco e da expectativa do novo governo Raquel Lira, especificamente na questão da reforma administrativa, que tratou de beneficiar as ONGs do deputado estadual Cleito Collins. O falar do jabuti. Você faz uma lei e bota um jabuti. A gente vai agora para um apoio musical, né? Apoio musical não existe, né? Não, uma música, né? A gente vai para uma música, né? Não repita a música, você repetiu a música 2 vezes. vezes. Meu Deus. E daqui a pouco a gente volta. Pare e pense. Apoio Cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública. Com GESP. Pare e pense.
vai dar aqui uma notícia, Tássia, de última hora, é que o presidente Lula foi para Roraima, depois de declarar emergência nas terras de Yanomamis. Não é isso, galego? Yanomamis, as terras de indígenas. Por quê? Tem uma crise humanitária lá, de crianças que estão em estado cadavérico devido à incidência do garimpo ilegal, devido à incidência de mercúrio, eles foram tendo doenças infecciosas. Para você ter uma ideia, Tássia, no último governo, 570 crianças foram mortas devido a não ter alimentação, porque eles ficam isolados. A aldeia dos Yanomamis é muito isolada, eles são muito isolados, né? E houve essa incidência e está havendo houve essa crise sanitária, emergencial e humanitária agora. Então, todo o governo está indo lá. E aí, se você entrar na internet agora, vai ver as fotos. Eu estou vendo aqui as fotos aqui das crianças, parecendo mais aquelas crianças da África subsaariana, da Etiópia. Um negócio terrível. É terrível. Passando fome, dificuldade, uma tragédia. Então, é importante esse momento agora para garantir a vida das crianças indígenas. É quase inacreditável a gente acontecer isso próximo a gente aqui, né? Justamente. Mas a gente fica impressionado, porque eu vi aqui as fotos, lá em Roraima, e é toda a equipe da FUNAI, do Ministério dos Povos Indígenas, né, que é aquela a indígena lá, qual é o nome dela? Esqueci, Juararana, né? Esqueci o nome dela agora. E foram para lá, né, e também o governo Lula também, né, foi para Roraima, não é isso? E vão lá para dar um apoio de responsabilidade. É uma área federal, é responsável pelo governo federal. Então, todos os ministérios de saúde, coisa e tal, estão dando agora esse apoio agora. A Índia Guajajara, que é a ministra de Povos Indígenas. Peguei o nome dela aqui agora. Esse número que eu dei aqui, 570 crianças mortas, morreram de fome durante o último governo. Essas crianças, por falta de apoio da FUNAI. Impressionante isso. E agora está vendo à tona. Tássia, com você. Vamos se despedir. Dê um abraço ao seu povo. Gente, a hora certa para vocês, 11h58. Deixa eu mandar um forte abraço aqui, que o pessoal fica na rua. Tássia, tu não manda nenhum abraço pra gente. Deixa eu mandar um beijo pra dona Rosa e a família dela lá em Escalva. Ao pessoal lá na Xande Rosa, a Miriam Cícero lá na Torre, que sempre estão ligados aqui com a gente. A Alcione lá na Rua Nova. As meninas lá em Macaparana, Amanda, Laudijane, Andressa, que elas nos escutam depois do programa, viu? Show de bola. Elas nos escutam almoçando. Ela diz, tu e o Jadiel lá, que ela chama de cabelo enrolado, é a televisão da gente. A gente fica vendo vocês. Muito obrigado. A Isabel lá no Espinheiro, a Jair lá em Jaboatão, a Rafaela e a Emília Gildo lá em Pirauá, a Anderson e o Rodrigo também lá, que escutam a gente lá na fábrica em Macaparana. Bom dia para vocês, obrigado pela audiência, bom final de semana. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês, aqui pela nossa âncora de rede da Rádio Capibari Mirim FM. Deus abençoe vocês. Vocês é que nos dá incentivo a todos os sábados estarmos aqui trazendo informações e notícias com qualidade para vocês. Deus abençoe a todos, a família de vocês. Sucesso a todos e até o próximo sábado, se Deus quiser. E você sabe, se você perdeu o nosso programa, daqui a pouco ele está lá na íntegra, daqui a uns 20 minutos. E durante a semana você vê os cortes do Fala. Aquilo que você interessa a você, durante a semana, de segunda a sexta, vai estar lá nas nossas páginas do Fala Jadiel, do blog do Jadiel, do YouTube, do Instagram, em todas as nossas redes sociais. E das redes sociais do Facebook, né? Também da nossa Rádio Capibari Mirim FM 87,9. E atrapalhando, a gente faz com as influências, né? Curte, compartilha, comenta, né? Que a gente faz tudo por ajuda você. Ajuda aí. Mas muito legal, muito legal. O programa é muito bom hoje. Como sempre, a gente nos dedicamos para dar o melhor para vocês no que se refere à informação de qualidade, para formar mais a sua opinião. E você já sabe, a nossa voz não silencia, porque a luta não para. Um abraço a todos e até o próximo sábado, se Deus quiser. Fui. Minha voz não silencia, porque a luta não para.